Então eu fui chamada pelo Pascoal da Conceição para fazer uma oficina numa casa de cultura, olha só, que estava sendo fechada para ser transformada numa delegacia de polícia no Santo Amaro, no bairro Santo Amaro, aqui em São Paulo. E eles iriam fazer um evento para o qual eles chamaram o Zé Celso Martinez Corrêa para fazer um happening, alguma coisa que ele quisesse. E o Zé Celso escolheu nada mais, nada menos do que as Troianas do Eurípides, que é a história do povo de Troia, da guerra de Troia, e das troianas, das mulheres de Troia, que sobrevivem e resistem ao massacre de todos os homens, de toda uma cidade. E eu comecei então fazendo essa oficina, fazendo coro, porque eu cheguei lá na oficina e já tinham todos os papéis, já estavam prontos, as atrizes já tinham sido escolhidas. E eu fiquei encantada com o Zé, realmente fiquei encantada com o Zé Celso. A visão que ele tinha do teatro, que ele tem do teatro, né? Exatamente essa, da transformação do bode num algo divino, né? No bode da tragédia, o símbolo da tragédia, né? No bode que canta, ou seja, você cantar e se transformar. Então o Zé me trouxe alguma coisa que remeteu a alguma lembrança do teatro sagrado. Mas quando eu cheguei para fazer essa oficina, já tinham sido escolhidas as atrizes que fariam os personagens, que eram os personagens que tinham realmente uma história na peça, que era Andrômaca, Helena, Cassandra e Écuba. Écuba, a grande mãe, e essas as 3 filhas. Então só tinha o personagem no coro. Aí eu falei, vou fazer o coro. Aí fiquei lá fazendo o coro e ao mesmo tempo usufruindo de tudo aquilo, toda aquela sabedoria do Zé, aquele sentido do teatro revolucionário, no sentido transformador, dos corifeus. E foi muito lindo, muito forte. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma personagem. E não tinha personagem pra mim, mas aqui o que eu estava aprendendo ali era muito mais importante. Só que no dia anterior ao ensaio geral, a atriz que fazia a Écuba, que é a grande mãe, não pôde mais ir. Ela teve um problema, não sei exatamente o que foi, problema familiar, ela não pôde mais ir. E o Zé Celso virou pra mim, eu estava dando carona pra ele na época, porque pra mim já era muito bacana ter esse contato com ele. E ele virou pra mim e falou, você decora a Écuba pra amanhã? Eu falei, decoro. A Écuba é imensa, é o maior personagem da peça, falam muito. Imagina pra mim falar isso pro Zé. Eu falei, decoro. Eu não sei como é que eu decorei, eu sei que eu decorei em um dia, em uma noite, não dormi e fiquei decorando, e no outro dia eu fiz o ensaio geral e fiz a Écuba na apresentação. Esse dia foi uma coisa extraordinária, porque aconteceu uma integração da natureza com o que estava sendo representado ali. A hora que foi evocada a personagem, que era a deusa da aurora, começou a chover, entrou um vento e abriu a janela, a atriz ficava na frente de uma janela, abriram as 2 janelas assim, entrou um vento e começou a chover, né? Entrou uma neblina, então aquilo chovia e os personagens que faziam os gregos e que eram representados como os invasores e os policiais entraram com tudo, e a gente que fazia as sobreviventes, a Écuba, a personagem que eu fazia era sobrevivente, estávamos ali representando também a sobrevivência da cultura. Engraçado falar disso, que a gente está vivendo um momento tão forte disso, né? De repente até a oficina está vivendo isso mesmo. E eles me arrastaram, né? Fazia parte, né? Eles arrastam Écuba, né? Que representa a essência de Troia. E nos levaram para fora, enfim, e a peça termina com o inevitável, que é a tragédia. A Écuba vira uma pedra, vira uma rocha na tragédia de Eurípides, e efetivamente aquele centro cultural virou uma delegacia. Mas foi algo tão forte que nasceu alguma coisa ali muito, muito intensa, muito presente, e que me resgatou também aquele meu começo lá, quando eu senti que eu poderia estar em casa sempre no teatro, que eu poderia ser muito além de mim mesma, que eu poderia ser outras coisas e que aquilo era o sentido da minha vida. Porque
como eu comecei muito cedo, eu lembro de coisas que aconteceram na minha existência e que sempre tem a ver com a minha trajetória na arte. Na minha infância, onde eu lembro desse momento onde eu comecei, a minha adolescência, quando eu comecei com o teatro, quando eu comecei a namorar, quando eu comecei a amar, quando eu comecei a encontrar a vida de uma outra forma, encontrei toda a paixão pela arte também, mais ou menos junto. Depois o sentido do profissionalismo, quando eu entrei na faculdade, depois a necessidade de transformar aquilo em outra coisa, quando eu vim para São Paulo, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, quando eu comecei a entender um pouco mais do universo da arte como um todo, conheci as tragédias gregas, os grandes autores, enfim. Eu tenho muito para contar, gente, eu falo muito mesmo, tem razão. Eu falo muito, Gustavo. Mas tudo bem, vamos deixar para outro vídeo? Eu acho que a gente vai até aí, até eu chegar no Teatro Oficina. Mas só um pouquinho, só para terminar, a gente encerrou essa apresentação de Troianas. O Zé Celso me convidou para fazer o Hamlet, que foi a minha estreia no teatro profissional. Ele estava reestreando o Teatro Oficina. Depois de muitos anos, o Teatro Oficina tinha ficado vazio, ficado fechado, em reconstrução. Ele estava reabrindo o Teatro Oficina com essa montagem de Hamlet e ele me chamou para fazer parte. E assim eu acho que começou a minha vida profissional quando eu estreiei no Teatro Oficina fazendo Ofélia em Hamlet em 93. Depois eu conto. Falei demais, queridinho. Até você dormiu, né? Oh, meu Deus do céu, não é bonitinho, gente.